poder, Senhor. Do teu irmão, ora do teu irmão. A tua palavra diz que tirou de nós o coração de pedra. Olha o irmão, ora pela vida dele. E colocou dentro de nós. Deus prepara o nosso coração. Cada um de nós. Ora pelo teu irmão. Ora pelo teu irmão. Abençoando a vida uns dos outros. Grande família. A grande família de Deus. Um novo coração, amém? Amém. Eu pedi irmãos a visão da Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Aleluia. A música diz coração transformado. Essa é a missão de Deus nessa manhã. Traz um homem que teve um coração transformado. E esse coração que Deus quer nos dar. Gênesis 37. Mãe, que é isso? Aleluia. Mãe. Olha daí, criança. Tu não quer ir? Ai, meu, mamãe. Todos acharam? Amém. Amém. Eu sei que o povo de Deus não gosta muito de ler, mas às vezes temos que ler. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Amém? Amém. Eu vou ler o primeiro capítulo e assim vou lendo. Vendo, pois, seus irmãos, Gênesis 37, versículo 4. Vamos ficar de pé. Mãe, posso? Vendo, pois, seus irmãos e seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-nos, não podiam falar com ele pacificamente. No versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam mais ainda. E disse: ouve, peço-vos este sonho, Mãe. tenho sonhado. É que estamos Mãe. atando molhos no meio, Mãe. e do meu molho Mãe. levantaram também, ficava em pé, e eis que os vossos olhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. No versículo 9. Sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e o 11 estrelas se inclinavam a mim. No versículo 8. Os seus irmãos, pois o invejavam seu pai, guardavam esse negócio no coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho, o seu pai junto de Siquém, disse, pois, Israel a José:
aos teus irmãos, junto de ti, vem, enviarei-te a eles. E lhes diz, eis-me aqui. No versículo 14, e ele diz, ora, vai e vê como são os teus irmãos, como estão o rebanho, e traz-me a resposta. Assim o enviou do vale do Hebron, e José veio a Siquém e achou o varão, porque ele andava errado pelo caminho, e perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos, e os despejos de onde eles apaceitam. E diz, eis que o varão foram-se daqui. E ouvi dizer, vamos a Dothan. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou-o em Dothan. E vieram-no longe, e antes que chegasse, eles conspiraram contra ele, para o matar. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora o matemos, e lancemos numa desta cova, e veremos, uma desta feira o comeu. E veremos, será aqui, dos seus sonhos. Amém? Amém. Podemos ficar sentados. Aleluia. Aqui estamos a ver uma história de um homem que teve sonhos. Um homem que o seu pai o amava mais que todos os irmãos. E assim começaram a acontecer as coisas. Mas José era um homem que Deus escolheu para uma missão, assim como todos nós. E José contou o sonho aos seus irmãos. Mas é que os seus irmãos não conheciam a Deus. E assim, o espírito maligno, o Satanás, se apoderou dos seus irmãos. E assim, o coração dos irmãos ficava cada vez com inveja. Esse espírito que se encarna naquelas pessoas que não receberam Jesus. E isso que faltava no coração dos irmãos de José. Mas José, sendo um homem, contava tudo o que ele tinha aos seus irmãos, confiando neles. Mas o seu pai guardava isso no seu coração. Amados, eu queria vos dizer nesta manhã que Deus procura para que nós, os teus irmãos, tenhamos uma aliança. Então, quando nós não recebemos esse Jesus, que é pregado todos os dias por nós, então o diabo nos mete um espírito chamado inveja. Quando nós estamos a viver na desobediência, o diabo mete em nós o espírito da inveja. Esse é o mesmo espírito que os irmãos de José tinham. Mas havia lá um homem chamado Judas. Ele disse assim, não é preciso nós matar o nosso irmão, mas vamos lhe vender, porque se nós lhe matar, não temos nenhum proveito. Vamos lhe vender, porque se nós lhe matar, perdemos, mas vendendo, vamos conseguir alguma coisa. E eles assim encontraram um homem que venderam a José, até no Egito. Mas José, a Bíblia diz em Romanos 8:28, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Como era o propósito de Deus, as coisas aconteceram assim. Muitas vezes nas nossas vidas, nós admiramos, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Muitas vezes é o propósito de Deus. Amém? Amém. Glória, Senhor. É o propósito de Deus. Às vezes as pessoas vão presos, dizem assim, meu Deus, eu te adoro, por que tu permitiste para eu ir preso? Deus permitiu para você ir preso, para ir pregar o evangelho àqueles irmãos que estão na prisão. Amém? Amém. É o propósito de Deus. Por isso tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando nós saímos da prisão e você, meu Deus, realmente você é grande, é? Quer dizer, fiquei preso um mês para falar do evangelho da palavra de Deus. Precisamos perceber a palavra de Deus. Amém? Amém. E assim, Judas disse que não vale a pena nós matar o nosso irmão, mas vamos lhe vender. E assim foi vendido para o Egito. E na casa onde ele foi vendido, a bênção do Senhor manteve em José. Manteve, porque o mesmo Senhor ficou abençoado. É assim também como nós, quando nós oramos pelo nosso patrão, nós temos que orar pelo
José. José é uma bênção. E assim o Potifar na sua casa, nas suas obras, ele tinha bênção. Através de José, Deus abençoou aquela casa. Amém? Amém. Mas o Satanás continuou a fazer armadilhas. Continuou a fazer armadilhas na vida de José. Ele queria contrariar aquilo que Deus provê na vida de José. Mas o nosso Deus poderoso é capaz. Amém? Amém. Quem concorda com isso, dá uma salva de palmas. Amém. Ainda vai mais longe. José, estando na casa de Potifar, era uma bênção. Então, José, o Potifar deu toda a responsabilidade a José. Diz, olha, aqui você que manda. Você é o número 1 nesta casa. Por isso que o Potifar preferiu dar mais a confiança em José do que a sua própria mulher. E isso significa que ele reconheceu o Deus que José amava. Mas Satanás, como queria fazer ver José, como a Bíblia nos diz que resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então Satanás tentou José para ver se José realmente amava a Deus de verdade. Porque muitos de nós no dia de hoje não resistem. Mas, irmão, a Bíblia diz que a mulher do Potifar foi ter com José e disse, olha, deita-me comigo. Deita-me comigo. Mas José, sendo um homem temente a Deus, não queria. A Bíblia diz que ele fugiu desta mulher. Fugiu do pecado para não lhe obedecer a Deus. Ele fugiu. Mas a mulher ficou com a roupa de José e disse, olha, ele me violou. Mas a justiça de Deus permanece. Amém? Amém. Está em primeiro reino de Deus, a sua justiça. José foi preso. E lá na prisão, irmão, foi eleito chefe dos prisioneiros. Amém? Amém. Deus continua. Deus não tirou a mão. Deus continua a mão a abençoar a vida de José mesmo na prisão. Amém. E assim os seus irmãos viram José no Egito. Mas Deus tinha que dar alguma resposta. Muitas vezes, quando nós cometemos um erro, fizemos um pecado, Deus paga para ver aquilo que vocês fizeram. E assim José foi. Deus enviou outra bênção na sua vida. Encontrou com o rei do Egito. José interpretou os seus sonhos. Interpretou os sonhos do rei. E o rei achou que José tinha uma sabedoria. O faraó achou que José era a pessoa certa, que ele poderia confiar. E assim nomeou José governador do Egito. E Deus deu a resposta nos irmãos de José. Deus mandou fome na terra de Canaã. Os irmãos de José saíram de Canaã e foram para o Egito. Mas há uma palavra que José falou aos seus irmãos. Uma palavra tremenda. Uma palavra que José falou aos seus irmãos. Há uma palavra que José falou aos seus irmãos. Aleluia. Há uma palavra que José falou aos seus irmãos. Aleluia. É isso aí. É isso. Gênesis 45, versículo 3. Gênesis 45, versículo 3. Essa é a palavra que José falou aos seus irmãos. Diz assim, todos acharam? Diz assim, e disse José aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai?